Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais episódio aqui do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. O meu nome é Cláudio Fonseca, estou aqui na habitual companhia da Carlota e do Emanuel. Estão a faltar o Vasco Semedo e a Ana Cláudia Breda. Infelizmente não se podem juntar na sessão de hoje, mas hoje temos aqui o nosso segundo convidado especial, que é o José Milhazes. José, bem-vindo. Boa noite. Portanto, isto já devem estar a adivinhar, portanto, obviamente que já leram o título, já viram a capa do episódio, mas onde está o José Milhazes, regra geral, está o tema da Rússia. Não é? José, nos últimos 5 anos que cá estás, é um pouco isso. Fala-se em Rússia, liga-se logo aos José Milhazes para explicar a situação. E anteriormente era a mesma coisa, só que ligavam para Moscou. Tarde e a más horas. Bem-vindo uma vez mais. Portanto, vamos fazer então aquilo que é o habitual apelo para que vocês deixem um like, partilhem, subscrevam e já sabem, pois é, nós temos aquele toque. Eu sei, pronto, tu já estás a tirar os fones, eu sei, podes tirar os fones, que isto já vai passar. Também já não dói tanto, isto também só dói no início, que é, temos este botãozinho maravilhoso, que é o nosso botão de crise. Sempre que ouvis este barulho é porque alguém está em discórdia e, portanto, vamos ter que perceber o que é que está a acontecer e vamos ver então o que é que há para solucionar nesta pequena crise. Portanto, este é o nosso gabinete de crise e, portanto, assim vamos. As matérias de hoje são Perdão e Silva, o comissário, portanto, esta comissão dos 50 anos do 25 de Abril. Temos também, falamos então aqui da Rússia, temos Fernandina, que entregou o ouro ao bandido, portanto, entregou os dados de identificação à Rússia por parte de manifestantes contra Putin, não vou dizer contra a Rússia, mas contra Putin, e temos ainda a questão do tema quente também, que fraturante na sociedade, que é a legalização da cannabis. Portanto, são estes os 3 temas que vamos ter hoje, portanto, todos nós aqui vamos fazer isso. Eu vou começar por falar então do Perdão e Silva, portanto, vou introduzir aqui os 2 temas do Perdão e Silva e da Rússia. E, portanto, este aqui do Pedro e Silva. Ora, o Pedro e Silva é um professor no ISCTE, portanto, uma faculdade pública, e, portanto, é professor auxiliar, portanto, que terá assim um ordenado a rondar mais ou menos o mesmo valor que vai receber aqui da comissão por mês. Portanto, a entidade patronal é a mesma, é o Estado, e, portanto, é alguém que é conhecido por ser comentador na RTP3 no programa O Outro Lado, com a Ana Drago e também com o comentador também do PSD, que me esqueço sempre do nome, e portanto é também comentador representante do Benfica na Sport TV. E aqui é que está o problema, porque todo este caso foi denunciado na altura no Porto Canal, e portanto Porto Canal, obviamente de ligações ao Futebol Clube do Porto, e portanto a denunciar tudo aquilo que o Pedro Adão e Silva iria receber. Portanto, 4.500 euros brutos, motorista, um secretário pessoal, 3 assessores e, portanto, mais uma equipa no máximo de 11 ou 12 pessoas no máximo para esta comissão, num contrato de 5 anos. Portanto, isto era uma coisa que começaria agora, iria acabar em 2026 para então celebrar, ele já explicou isso na TVI, numa entrevista que ele deu, que seria para finalizar o processo democrático português com a instauração plena da democracia em 1976, onde já tínhamos uma Constituição aprovada, eleições para as legislativas, eleições para as autárquicas e eleições também para as presidenciais. Portanto, ele justifica assim e justifica que se comece já no próximo ano por causa de uma elevação estudantil em 1962, protagonizada por Jorge Sampaio, por estudantes em Lisboa. Portanto, nós temos depois aquele que foi mais conhecida, que é de Coimbra, né? Portanto, inclusive o presidente da Associação Académica de Lisboa, de Coimbra, que fez passar no jogo, na final da Taça de Portugal, Benfica Académica, fez passar ali uma grande tarja sobre isso, ao ponto de que a emissão foi abaixo da RTP. Portanto, isto criou logo grande celeuma. Setores mais à direita dizem que isto é inconcebível e, portanto, faço aqui a apresentação do tema. José Milhazes, tu que andas aqui no painel dos comentadores, não sei se alguma vez te cruzaste com o Pedro Adão e Silva em comentários ou em alguns eventos que possam ter-se cruzado, nos corredores, pelo menos. Não, não o conheço pessoalmente,
não conheço a obra dele, daí que eu não vou opinar sobre se ele foi corretamente ou não nomeado. Quer dizer, o problema aqui é ou se ele vai ganhar, exato, ou se ele vai ganhar muito ou pouco. Porque eu acho que é um dos temas que se gosta muito de falar em Portugal, que é contar o dinheiro no bolso dos outros. E nesse sentido, eu acho que a conversa não é séria se tiver em conta o trabalho que a pessoa vai fazer. Se a pessoa é, digamos, competente e vai fazer um trabalho importante, e eu acho que não se deve, digamos, também pagar mal, porque economiza-se num lugar e depois vai-se gastar muito mais noutro. Por exemplo, eu acho que os nossos deputados, os nossos políticos deveriam ser melhor pagos, ter salários melhores, se comprometessem a ser mais transparentes e menos corruptos. Eu não tenho problema em aceitar esse tipo de normas. Quanto ao Adão e Silva, eu não sei se ele é comissário no sentido soviético da palavra, não faço ideia, por isso não vou me alargar muito mais no meu comentário. Obrigado, José. Vou passar então à Carlota, e isto ainda acrescentar uma questão que o Pedro Adão e Silva foi militante, ele próprio já disse que já não é militante do Partido Socialista, fez parte, os únicos órgãos executivos em que ele pertenceu foi de 2002 a 2004 com Ferro Rodrigues. Portanto, o Eduardo Ferro Rodrigues, o nosso Presidente da Assembleia da República, é que ele estava lá. Portanto, isto foi, pois, todo o discurso de que ele é um boy, e portanto que foi então compensado pelo comentário favorável ao governo. Carlota. Não ser militante, boa noite, não ser militante significa só que não paga cotas, não é? Pode continuar a ser... E não estou a dizer que é um boy ou que não é, porque não faço ideia, mas acho que não é só por não ser militante que vamos assumir que não é. Eu também não acho que é só por ele ter sido nomeado e ter sido militante que vamos assumir que é. E quanto àquilo que ele vai receber, assim, eu concordo. Eu concordo que se queremos as coisas bem feitas e realmente é um trabalho que é importante, e é importante celebrar o 25 de Abril, que as pessoas sejam bem pagas e aquilo estará à volta do preço justo. Mas também compreendo que as pessoas fiquem revoltadas porque quase ninguém em Portugal recebe o preço justo pelo seu trabalho. Mas isso é outra conversa. Eu ouvi o teu episódio, Cláudio, do podcast Conversa, e toda a explicação que tu dás para o porquê de lhe terem sido oferecidas estas condições. Eu acho isso tudo muito bem. A minha pergunta então é: onde é que está o concurso público? Porque eu não estou a questionar o mérito do senhor, até porque não conheço, mas haverá com certeza outros académicos, outros produtores de eventos, outras pessoas da área cultural até, que pudessem ter projetos interessantes. E um bocadinho menos de... É que até pode não haver nepotismo, mas não se ponham a jeito para serem acusados disso. Acho que já é muita coisa, Não, acho que deveria ter havido um concurso público, não só para esta situação, mas para muitas outras que também não têm. É só mais por isso. E se calhar ele era o escolhido na mesma se concorresse, mas aí ninguém podia apontar ilegitimidade a isso, ou desmérito. Percebo-te. É assim, mas calma. Vamos recordar-nos também aqui uma seguinte, e vamos chamar aqui o José Milhazes outra vez à equação, que é, tivemos também um concurso público para a diretora do Museu do Aljube, e temos uma diretora que não tem nenhuma formação em História, tem apenas a licenciatura em Relações... em Ciência Política e Relações Internacionais na FCSH,
e que vai para o sítio e diz que não sabe o que é um gulag, né? Portanto, diz que nunca soube o que era um gulag. Alguém que foi deputado da nossa Assembleia da República, e depois, quando esteve cá a Svetlana, portanto a líder da oposição Bielorrússia, não tinha agenda para receber essa líder da oposição bielorrussa. Depois é que também temos estes concursos públicos assim, que também... Claro, mas menos, não é? Dava um bocadinho mais de oportunidade, se calhar, a isso não acontecer. Devia acontecer mesmo. Eu percebo. Mas... Queres o formalismo, é isso? Não, eu quero que as coisas sejam feitas bem. Mas o formalismo, não, que eu digo formalismo é no sentido de haver realmente um concurso, pessoas candidatarem-se, apresentar as ideias e não ser o António Costa. Era muito mais justo. Era muito mais justo, e nós sabemos que existe imenso nepotismo aí também, mas pronto, só posso lutar uma guerra de cada vez. Eu sou sincero, mas também se tivéssemos o Fernando Rosas a fazer os 50 anos, 25 de Abril, isso eu não concordaria, porque não íamos ter uma boa visão das coisas. Claro, eu não sei da visão dele. Eu queria efetivamente, por exemplo, no caso da Rita Rato, claro que parece que é assim que se chama a jovem deputada, ou ex-deputada e agora diretora do museu. Eu acho que é um caso gravíssimo e foi até ridícula toda a forma como ela foi nomeada e etc. Quer dizer, isso aí faz desacreditar qualquer tipo de transparência na nomeação para cargos científicos. Isso aí é evidente. Ou seja, se os processos estão podres por dentro, pode-se encontrar a melhor das coberturas, mas o processo continua podre e não vai melhorar só porque tem uma cobertura muito bonita. E no caso da Rita Rato, o que aconteceu foi uma vergonha. Agora, no caso do Adão Silva, eu não posso dizer, como já disse, não conheço as ideias dele, mas gostaria muito de ver o programa que ele vai propor, porque eu receio muito que se vá continuar a festejar o 25 de Abril, o que é muito bom e eu apoio, mas se continua a esquecer do 25 de Novembro. Ele disse que vai incluir o 25 de Novembro nas celebrações. Ele já fez esse compromisso. Aliás, isso está na entrevista que ele deu na TVI, portanto, convido a gente a ver. Da mesma forma que ele vai querer pôr várias pessoas de vários quadrantes e áreas. Fantástico, e saúdo esse tipo de ideias e esse tipo de discussão. Porque uma coisa é nós metermos lá um comissário político, como é o caso da Rita Rato, e outra coisa pode ser efetivamente um cientista que dê provas de organizar celebrações de grande qualidade. Porque não? Agora, o que eu digo, eu não estou dentro do assunto, mas se for para analisar de todos os pontos de vista o 25 de Abril, o processo revolucionário, o 25 de Novembro e estes processos não apenas de um ponto de vista, então, de acordo que se avance para um programa desse tipo. Muito bem, obrigado, Milhazes. E Manuel, força. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer isto já no princípio, para a declaração de interesses, não é? Gosto muito do José Milhazes, gosto muito de o ouvir, ouço há muito tempo, devia ouvi-lo há mais, mas só nasci há 30 anos, portanto, tem que ter paciência comigo. E, portanto, vou ser completamente bias. Enquanto o José Milhazes falar, vai estar presente o meu bias. Pronto, já disse. É um prazer muito grande estar aqui convosco, todos, e especialmente, obviamente, não me levem a mal, especialmente com o José Milhazes. Agora, passando ao assunto em questão, o Pedro Adão e Silva vai ganhar exatamente o que ganhava, paga exatamente pela mesma pessoa, que é o Estado.
Portanto, já ouvi várias opiniões sobre este assunto e retive numa, agora não sei dizer de quem, mas retive numa que foi aquele truque do Rui Rio dizer o ordenado todo durante os 6 anos é muito engraçado, mas não convence gente de boa fé. Portanto, eu também posso dizer que o Rui Rio ganhou já 300 mil euros como deputado. Acham isso muito pouco dinheiro? Não sei. É um truquezinho, mais um truque, que eu não gosto muito e, portanto, como o José Milhazes não sabe, mas eu dou sempre tenho um talão de desconto para o Rui Rio, sempre que ele fala dou-lhe 50% de desconto e ele tem mais 50% para gastar numa próxima compra. Agora, quanto às qualidades da... uma coisa que eu ouvi dizer também, muito engraçada, que é, várias pessoas disseram isto, e eu quando as pessoas começam a frase desta maneira, começo a desconfiar, que é, eu não tenho nada a dizer nem das qualificações, nem da pessoa, ok? Então, vamos por onde? Ok. Porque se começamos por aí, então, se não sabemos, vamos esperar, fazer como o José Milhazes disse, e eu vou fazer também, que é, vamos esperar o que é que sairá e depois dos factos consumados aí podemos ter uma opinião. Isto fazer, portanto, é diferente fazer o totobola à sexta-feira ou à segunda, não é? À segunda a gente acerta. E eu acho que é importante, eu percebo a preocupação, e especialmente, né, portanto, vêm aí eleições e também é preciso malhar no governo de alguma maneira, mas eu não sei se é por aqui, não faço ideia se é por aqui, acho que, na minha modesta opinião, acho que não, porque o Pedro Adão e Silva já explicou na tal entrevista com o Cláudio Refere, que eu também convido toda a gente a ver. Ele explica muito bem o que é que vai fazer e como é que pretende fazer. Agora, vamos ver se executa aquilo que disse, e aí é que é importante. Mas eu não tenho nenhuma razão para duvidar de que ele vai fazer aquilo que disse, até que ele não o faça. Pronto. Parece-me que temos que ser um bocadinho mais equilibrados e não começar a tirar pedras quando, assim que começa a primeira gota de chuva, dizer ai, que isto é o PS a tomar o aparelho de Estado, quer dizer... É outro tópico que eu deixo aqui, que é o PS toma o aparelho do Estado quando está no governo, o PSD faz o mesmo, não é? Portanto, isto são portas que giram e têm que girar, e não há nada, queria deixar aqui em relação a uma pequena resposta ao que a Carlota disse, não há nada nesta nomeação que seja diferente das outras, nada. Nem o salário, que é equiparado a um diretor-geral, nem a maneira de nomear, e convido-vos a ver, porque eu fui ver, mas não vou estar aqui a amassar as pessoas com números, convido-vos a ver os ordenados e a extensão da Comissão para a celebração dos descobrimentos. Vão lá ver. E depois... Dos anos 90. Esse sim. Pois, lá está. Eram 72 membros. Acho que foi 15 ou 16 anos, se não estou enganado. Foi. Portanto, isto é uma coisa muito portuguesa, a inveja, infelizmente. E é como dizíamos no princípio. Estar a contar o dinheiro é um bocadinho... É um argumento... Eu peço desculpa a vocês por esta expressão, mas é um bocadinho rasca este argumento do dinheiro. Digo eu, não sei. Se havia outras pessoas com qualificação, se podia ter feito um concurso público. Pronto, acho que já responderam. Depende da qualidade do concurso público também. E isso é muito importante e não é despreciando, digo eu. E sobre a pessoa em questão, vou terminar como comecei, e sobre a pessoa em questão e as suas qualificações eu não consigo dizer nada, porque nada tenho a dizer, porque ainda não fez nada para que eu possa avaliar. Exato, é um pouco assim, mas pronto, eu percebo esta parte da nomeação direta, o não haver o crivo, e até porque também já estamos escaldados com esta questão toda dos governos socialistas, que nomeia o primo, o tio e o sobrinho, o afilhado sim. e não sei o quê, e portanto é aquela coisa, gato escaldado, água fria tem medo, não é? Portanto, quando nós começamos a ver alguma coisa e parece, dizemos, opa, não é? já estamos tão escaldados que já ficamos assim. Como é que se dizia? Nem tudo o que parece é. Exatamente. Portanto, é aquela coisa. Foi o que eu disse no episódio que a Carlota falou.
é um investigador, é um professor mediano, não acho nem superstar, e também não acho que seja um tronco que está ali nas aulas, e portanto há aquelas pessoas que vão para lá, mas que depois não têm capacidade pedagógica nenhuma. Como comentador, também não acho que seja assim nada especial, portanto acho que falhou, e falhou também um bocado na parte da comunicação, em que está na... Cláudio, deixa-me só lançar aqui mais uma farpazinha antes de mudarmos. Força. Sim, temos que é, isto tudo aconteceu porque ele também é comentador de futebol. Exatamente, e a questão é que ele portanto juntaram-se as duas religiões. E ai Jesus, a gente não pode misturar o futebol com a política, que é a coisa mais hipócrita que eu ouço dizer em Portugal. É verdade, mas a questão é essa, é que se nós olharmos mesmo para a própria entrevista que ele deu à TVI, ele também vai buscar o Benfica, e ele não tinha que ir ali buscar o Benfica, por isso é que eu digo, como comentador, comunicador, não é nada especial, portanto. Talvez não seja um bom orador, seja uma pessoa inteligente. Exato. E não seja um bom orador. Pronto, e foi o que eu disse também no episódio com a Carlota, que é, ele diz que vai deixar a faculdade, vai apenas dar ali uma aula ou outra, ele diz que também não quer perder a ligação, não é? Também para ser professor universitário é muito difícil, portanto não convém deixarmos de lá à melhor hipótese. Portanto, vai deixar de uma coisa, vai estar em foco noutra. Eu gostava também de saber se ele vai manter os comentários desportivos na Sport TV, porque ele, a partir de hoje, salvo seja, é comissário das celebrações dos 50 anos. Mas porquê que não? Acho que não a mulher de César não basta apenas parecer, tem que ser sério. E portanto, isto foi por onde o atacaram, foi de onde veio a seta, há que abdicar isso. Esta é a minha estratégia. Pronto. Eu teria uma estratégia diferente, mas pronto, compreendo. Sim. Bom, vamos então avançar para o tema que também nos apoquentou esta semana, ou na semana transata, que então a razão pela qual o José Milhazes está aqui também, que, enfim, parece que havia uma jornalista do Politico, portanto, que é um jornal online nos Estados Unidos da América, que faz parte do mundo da referência. Eles também fizeram agora recentemente uma filial na Europa, portanto também existe o Politico Europe, que tem uns artigos interessantes, em que há uma jornalista que já vinha a dar conta de que era prática da Câmara Municipal de Lisboa enviar os dados para as embaixadas onde eram feitos protestos, e portanto as embaixadas são sempre local de protesto daqueles que são os imigrantes, e portanto se estão contra Putin, obviamente vão fazer a manifestação em frente à Embaixada da Rússia, estão contra o Bolsonaro em frente à Embaixada do Brasil, o Consulado Brasileiro, Israel, mesma coisa, e Venezuela, a mesma coisa. Portanto, estas são algumas das embaixadas que receberam as informações todas que um manifestante dá à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, aquilo que funciona é, se eu quero marcar para amanhã ou depois da manhã uma manifestação, eu tenho direito à manifestação, mas eu tenho que avisar, eu tenho o dever de avisar a Câmara Municipal de que vou fazer essa manifestação, dizer mais ou menos quantos manifestantes estou à espera de ter, para a Câmara poder acionar o mecanismo da polícia, portanto dizer, vai haver uma manifestação com 50 pessoas, portanto colocam lá um dispositivo de 10 polícias, 15 polícias, o que for. E fazer um anúncio à zona envolvente de que vai haver ali uma manifestação, e também, se for necessário, cortar o trânsito. Se for, por exemplo, uma marcha, dizemos, vamos fazer uma marcha desde a Alameda até ao Rossio, então vai fazer um corte e, portanto, vai ser avisado dessas coisas. Portanto, tudo isso, até aí, tudo bem. O problema é enviar, então, para as embaixadas esses dados, e, portanto, parece que a Câmara Municipal de Lisboa enviou os dados, e, portanto, quem tem estado a fazer mais alarido tem sido mais a comunidade russa do que as outras comunidades, e, portanto, é isto. A Embaixada Russa vem-nos dizer que não quer os dados para nada, que não os precisa. Pareceu assim um tanto estranho, da mesma forma que também é estranho o comunicado em que põe ativista, entre aspas, uma das líderes das manifestações, e diz que ela pode voltar à Rússia sem qualquer tipo de problema. José Milhazes. Eu queria, desde já, peço desculpa, eu queria desde já sublinhar uma coisa.
que o problema aqui não está na entrega de dados à Embaixada Russa. Está na transmissão de dados, em geral, pela Câmara Municipal de Lisboa a entidades estrangeiras, que não deveriam, segundo a lei, recebê-las. É verdade que os ativistas russos chamaram a atenção de alguns órgãos de informação portuguesa em janeiro para este problema, mas os órgãos de informação, não sei por que razão, não reagiram e a bomba, digamos, só rebentou agora muito recentemente. Claro que alguns tentam agora branquear um erro grave, um erro não, uma violação da lei, um crime, que foi cometido, que foi a transmissão ilegal de dados. Tudo o resto vem a seguir. Nós podemos depois acrescentar que que isso não se deve fazer, muito menos quando se trata de regimes ditatoriais, etc, etc. Isso vem tudo por acrescento. O principal aqui é a violação da lei. E é aqui que eu acho que devemos obter uma clara resposta. É desde quando é que esta lei é violada e por quem? Porque em Portugal, normalmente, com a culpa ou morre ou solteira ou viúva. Daí que eu, por exemplo, não espero nada, nem nenhuma lição a tirar, que irá ser tiradas lições importantes deste acontecimento. Até porque, como já comecei a dizer, alguns comentadores, nomeadamente nas redes sociais, tentam virar o bico ao prego e desviar as críticas de Medina para outras personalidades, ou então relativizar isto, que é outra coisa extremamente perigosa que acontece com a sociedade portuguesa, que é a questão da segurança dos cidadãos. A segurança dos cidadãos é um tema que, em Portugal, se fala muito pouco e se leva muito pouco a sério. E nós deveríamos, como país europeu, deveríamos levar estas coisas da segurança a sério e nunca pensar que só acontece aos outros. Não, pode acontecer a nós. Daí que vamos... Até porque Portugal é o terceiro ou o quarto país mais seguro do mundo, não é? Pronto, nós até podemos ser o paraíso, mas segundo eu sei, até para entrar no paraíso existe uma chave que está na mão de São Pedro, ou seja, não está de portas abertas aquilo. Daí que temos que ter sempre algumas medidas de segurança. E esta é uma daquelas que nós devemos estar descansados. E eu não posso ficar descansado quando, por exemplo, na questão do censo 2021, já se falou da entrega de dados a uma empresa norte-americana. Quer dizer, depois disto vem a história com a Câmara Municipal de Lisboa. E a seguir o que é que vem? E não se tiram conclusões disto. Ou se tiram, são apressadas para, digamos, não provocar muitos estragos políticos. Por exemplo, as declarações do Primeiro-Ministro são absolutamente notáveis, que se trata de um caso administrativo. Quer dizer, trata-se de um caso administrativo... Que não passou do balcão da Câmara Municipal. Balcão. Ora, pois, isso é ridículo. Então quer dizer que a Embaixada foi ao balcão da Câmara Municipal e buscar os dados? Nem precisou disso, não precisou porque recebeu por e-mail. E como a Câmara Municipal de Lisboa tem um grande problema com os e-mails, então, pronto, isto é uma questão burocrática e tal, e não sei quanto. Eu não acredito que ele não tenha levado nas orelhas durante a Cimeira da NATO por este caso. Eu quero recordar
que no período posterior a 1974, a abril de 1974, houve um período em que a NATO deixava de fornecer dados sensíveis a Portugal. Exatamente porque receava, e com razão, que através de Portugal eles iam parar ao lugar errado. Daí que... Pronto, já estavam a prever o futuro, não era? Claro, estas coisas não podem acontecer num país a sério. Não podem, quer dizer, e aqui não importa se é o Fernando Medina ou se é outro de outra cor política, etc. Não pode. Isto não pode ser assim. E ainda por cima, virem com a história de que nós pedimos à Rússia para limparem os dados. Por amor de Deus, isso é já entrar no campo das anedotas. E mesmo o próprio comunicado da Embaixada Russa, que o Cláudio se referiu, eu acho bastante vergonhoso e insultuoso, mesmo em relação àqueles cidadãos russos que, por culpa de Putin, necessitam de refúgio político em Portugal. Agora, é aquela explicação de que, se os serviços secretos russos quisessem, eles sabiam. Bem, se este país é uma república das bananas, então tudo muito bem. Agora, se queremos ter um país a sério, isto não pode ser assim. Nós devemos pensar muito na nossa segurança e na segurança dos cidadãos. Por exemplo, eu acho muito estranho, por exemplo, que esses dados não sejam, e eles deveriam ser transmitidos, por exemplo, a órgãos de segurança portugueses, além do Ministério da Administração Interna, que há outros órgãos que velam pela nossa segurança, e para esses seria normal comunicar, embora alguma gente já diz, não diga isso, porque... não, e esses serviços de que nós tão pouco falamos, são serviços que velam pela nossa segurança. E como velam pela nossa segurança, eles devem estar ao corrente do que se passa. E esses sim. Agora, a Embaixada Russa não. Mas volto a sublinhar, não se trata apenas e só da Embaixada Russa. Trata-se da violação grave da lei e para a qual eu penso que os tribunais, os russos, afetados pelas decisões da Câmara Municipal, dizem que vão para tribunal, fazem muito bem. O Estado português vai ter que pagar, e se não for os nossos tribunais, eu penso que eles vão recorrer para tribunais europeus. E aí vamos o que ainda faz uma vergonha maior, não é? Não é só vergonha maior, é também o dinheiro. Vou ser eu, vai ser tu, vai ser o Emanuel, vai ser a pagar os advogados do Estado. E não só. E depois os milhares de euros de indemnização por danos causados a estas pessoas. Exato. Daí que eu acho isto um caso gravíssimo. E se não se tirarem conclusões políticas sérias, depois acontece alguma desgraça e ninguém sabia de nada. Ninguém quer saber dos incêndios, depois morrem não sei quantas pessoas e depois toda a gente quer saber dos incêndios, depois esquece os incêndios e depois passa-se para outra telenovela e nós andamos aqui a saltar de telenovela em telenovela. Não é, quer dizer, não... porque exatamente porque claro que uma das coisas que dizem para tentar safar o Fernando Medina nesta situação e o Partido Socialista é que estamos em campanha eleitoral, daí que a oposição aproveita. Por amor de Deus, qualquer oposição aproveita crimes destes, é lógico. Exato. Se fosse alguém do Partido Social Democrata, ou do CDS, ou seja lá de que partido fosse,
ele estava a ser, além disso, há uma coisa aqui muito interessante, que é a condenação. Os únicos que não condenam é o Partido Socialista. E nem todos. Por exemplo, Não prestam declarações. a doutora Ana Gomes condenou esta atitude, mas é um caso raro dentro do Partido Socialista. Agora, até a extrema-esquerda considerou que isto que é normal. Exato. Porque, sim, mas isto, neste momento toda a gente quer tirar um pedaço de Medina, não é? bem, mas isso aí é absolutamente normal. Se ele se põe a jeito, peço desculpa, quer dizer, Claro, claro. Os políticos têm que ter cuidado nestas coisas. Exato. Mas ele agora diz que isto é uma prática que já vem desde 2011. Ora, se nós vamos a 2011, quem é que lá estava? Era o seu padrinho político, António Costa. A sério, era o António Costa, que não se lembra de nada. Tem um caso típico de... mas isso acontece, quer dizer, em Portugal isso vai passar ao esquecimento. E eu acredito perfeitamente que se Portugal amanhã vencer a Hungria, depois do jogo, já ninguém se lembra dos russos e da Câmara Municipal de Lisboa. Então, se ganhar o campeonato da Europa, aí pronto. Vem a taça para Lisboa, Medina exato. nos passos. Exato, e não vai haver pandemia, nem coisa nenhuma. Já se podem fazer arraiais na Alameda. Arraiais, tudo, vale tudo. Porque é o que eu digo, as pessoas, ou melhor, uma parte significativa dos portugueses não quer viver num país a sério, prefere viver num país light, então acarretem com as consequências. Obrigado, José. Passa então agora ao Emanuel. Bom, correndo o risco de repisar tudo aquilo que o José Milhazes esteve a dizer, e é natural que o faça, mas queria aqui reforçar que os vários patamares de anedota a que este tema foi sujeito, não é? Desde o famoso caso dos e-mails, eu acho que não sei quem é o provedor de serviços da Câmara Municipal de Lisboa, mas tem que se ver o que é que se passa com os servidores, porque os e-mails não chegam, não são vistos, não são respondidos, ninguém sabe quem é que enviou, ninguém sabe quem é que recebeu, e tem tudo muita graça, e eu estou aqui a dizer isto com um meio sorriso, mas não tem graça nenhuma, porque isto, para além de ser uma violação do Regime Geral de Proteção de Dados, é um crime, e para além disso, estes ativistas estavam, como todos estão, ou deviam estar protegidos pela nossa Constituição e pelo direito à manifestação. E isto é gravíssimo a esse ponto. Portanto, é não só como gravíssimo quanto à lei geral, como quanto à Constituição, a mãe de todas as leis. Depois temos a fraca figura que sempre foi e sempre será a Santos Silva, não é? Que em relação a tudo e um par de botas tem sempre a mesma solução. Que é: eu não sei, não fui eu, isto foi sem querer, eu não sabia, olha, por favor, façam-me um favor, apaguem, respeitem o direito internacional, quer dizer, eu não consigo dizer isto sem me rir, não é? Portanto, um Estado está a cometer um crime e depois diz para o Estado russo vira-se e diz, olha, façam o favor, respeitem o direito internacional e apaguem lá isso que a gente mandou por engano. Mas só o que é que se trata? O problema do Sr. Santos Silva, do Estado português e de todos nós, não é? Que somos o Estado, não é? O Estado somos nós, não é? E, portanto, o nosso problema, vamos dizer assim, é que isto não é uma mensagem do WhatsApp. Isto é que é o verdadeiro problema. Porque até as mensagens do WhatsApp parecem-me que estão mais seguras do que os e-mails na mão do Estado. Aqui não se trata, obviamente, e como o José já disse, de sede para a Rússia. Para mim, tanto se me dá como se me deu. É igual. E, portanto, é igual porque a incompetência é igual. E o nível de incompetência é igual. Quem é que... a pergunta direta é esta. Quem é que enviou os dados? Quem foi? Alguém me sabe dizer? Alguém me sabe responder? Aqui neste painel, seguramente que não.
Portanto, eu queria saber quem, e tenho o direito de saber quem é que anda a cometer crimes em meu nome. Há mais outra coisa que eu acho absolutamente esdrúxula, não encontro uma palavra melhor. Portanto, nós temos um departamento de uma Câmara Municipal que envia informação. Eu não quero saber se são procedimentos de há 20 anos ou de há 30, porque isso parecem-me desculpas de mau pagador, não é? Portanto, ao seu juiz, eu não sabia que lapidar mulheres em praça pública era um crime. Peço desculpa, mas na altura em que eu vivi, quer dizer, não se pode alegar desconhecimento da lei, não é? Portanto, não se pode. Portanto, a mim não me quer saber se é procedimento ou se deixa de ser, porque é irrelevante. Quem é que cumpriu esse procedimento? E mais grave que isso tudo temos um departamento de uma Câmara Municipal a comunicar com um país. Portanto, saltámos aqui vários degraus, inclusive o Ministério dos Negócios Estrangeiros, presidido pela tal sumidade que já referi há bocadinho. E, portanto, isto é grave. Isto é muito grave, não é? Portanto, aqui não há cadeia de comando. E depois há aqui um pormenor muito engraçado neste tema todo, que não tem graça nenhuma, e portanto é curioso, é que os portugueses, já sabemos, têm baixa autoestima na sua generalidade e uma capacidade de usar um método que eu vou batizar aqui como um método desculpa aí. Qualquer coisa a gente resolve. Desculpa aí e segue para a frente. A oposição, obviamente, esses animais que aproveitam tudo o que se lhes dá, não é? Aproveitam e, portanto, fazem o aproveitamento político de uma coisa que é política. Que é uma coisa que realmente a mim me espanta muito. Portanto, atitudes do Presidente da Câmara não podem ser, já não pode comentar o Presidente da Câmara. Seja o Carlos Moedas, seja eu, seja a Carlota, seja o José ou o Cláudio. Todos nós temos direito a comentar. Porque soubemos, e aqui é que está, porque soubemos. Porque eu gostava de saber o que é que não sei. Já lá dizia o outro. Mas como eu não sei o que não sei, fico-me só pelo que sei. E o que sei é isto que tive a descrever. Acho que é, mais uma vez, portanto, vários níveis de patético para a imagem de Portugal, e depois temos a Embaixada Russa a dizer, não senhor, podem ir descansados para casa, ninguém vos faz mal, porque nós todos sabemos que todos os ladrões que alguma vez já vos assaltaram, primeiro apresentaram-se como ladrões, disseram, vou aqui apoderar-me então dos seus bens, se fizer favor, e eu ou qualquer outra pessoa diz, não, tudo bem, que está a fazer o seu trabalho, e portanto andamos aqui neste e por isso é que, para responder ali um bocadinho, não é responder, mas para responder um bocadinho à falta de melhor palavra, aos José Milhazes, por isso é que andamos aqui um bocadinho nesta coisa do Fediver, porque contado assim, parece um Fediver. E é isto que eu queria denunciar. É este estilo de fazer política em que dias e dias e dias depois o Primeiro-Ministro não diz nada que se aproveite, o Primeiro-Ministro de Portugal não diz nada que se aproveite sobre este incidente, portanto, lá vamos nós pagar, acho que é 20 milhões por cada um, e não faz mal, porque também se a gente já pagou a TAP, já pagámos um novo banco, o que é que são 80 milhões? Também eu acho que a gente queixa-se muito por pouco. Entanto, a gente já pagou tanta coisa, é mais um bocadinho dos impostos de cada um. E, portanto, acho que é ridículo tanto a postura do Fernando Medina, saúde que tenha pedido desculpa, mas isso não chega, número um. A postura do Ministro Santos Silva, eu não quero tratar as pessoas com desrespeito, portanto, o Ministro Santos Silva, que é inócua, não serve de absolutamente nada. É uma postura até um pouco primária, a meu ver. E, sobretudo, as pessoas que foram afetadas e que vão apresentar queixa muito bem por este crime
e sobretudo por não se cumprir a Constituição da República Portuguesa. Isto é gravíssimo e não há nada que... Pronto, enfim. Acho que já disse tudo que tinha para dizer. Obrigado, Emanuel. Carlota? Eu não quero repetir, porque já foi praticamente tudo dito. Já Queria agora, só Carlota, passo-te a ti, mas também introduz o próximo tema, que é a legalização tá bem, da tá bem. cannabis. Sim. Queria só pegar aqui um bocadinho nas declarações do António Costa hoje, que foram inenarráveis, pelo tom de arrogância e de displicência que já é tão característico dele, mas que nunca deixa de me surpreender. Não só pelo tom em si, como pela falta de reação que há a essa displicência e a essa arrogância. E noutro tema que está mais ou menos relacionado, eu hoje vinha ouvir as notícias no carro e estava-se a falar do certificado verde do Covid. E estava um especialista a dizer que ainda não estava nada claro como é que os dados das pessoas iam ser protegidos. E eu pergunto-me se, quando estiver para nos acontecer a nós e não a ativistas estrangeiros que residem em Portugal, que têm exatamente o mesmo direito à proteção do que nós, mas quando nos acontecer a nós, as pessoas aí já vão reagir um bocadinho mais. Eu desconfio que não, mas pronto, ficamos assim. Vamos passar à cannabis. Eu hoje não tenho nenhum statement a fazer, ao contrário da semana passada. Acho que o Cláudio me cortava a cabeça. Bem, eu acho que o statement de beber cerveja é um pouco mais tolerável do que acenderes aqui uma broca. Não, nem acenderia, até porque isto é um tema que não me é muito caro, não me diz muito. Eu apoio o direito das pessoas de fazerem aquilo que entenderem. Eu, como consumidora de álcool, nem me ficaria bem estar a criticar o consumo de cannabis ou achar que deveria continuar a ser ilegal. Porque está aqui em causa que está a voltar a ser debatida esta questão. Há duas propostas, uma do Bloco de Esquerda que tem alguns pontos um pouco ridículos, mas que são característicos do Bloco de Esquerda, e outra da Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda quer que o Estado fixe os preços. Isto pode parecer um bocado ridículo, mas ao mesmo tempo não é, porque eu penso que eles pudessem, propunham isso para tudo. Só que como só isto é que está em causa, só propõem para isto. Em relação à cannabis em si, eu queria destacar também a intervenção da deputada do CDS, Ana Rita Bessa, que foi um bocadinho bizarra, porque teve pontos positivos e um ponto muito negativo, que eu acho que é bizarro, em que ela disse que um dos riscos do consumo de cannabis é a propensão a comportamentos sexuais de risco. Gostava de saber se ela alguma vez foi a um estabelecimento ou a uma festa privada em que as pessoas estivessem a consumir álcool. Parece-me um argumento perfeitamente estapafúrdio. Peço desculpa, não foi à queima das fitas, Carlota. Ela nunca foi a uma queima de fitas. Não, nem uma festa em casa de amigos, provavelmente, não sei. Mas ela disse coisas que se aproveitam, nomeadamente em relação à saúde mental e aos perigos que a cannabis tem. Eu espero que com esta liberalização ou legalização, que eu acho que com certeza vai acontecer, e bem, venha uma campanha de sensibilização, porque assim, todos nós sabemos que o álcool é bastante nocivo para a saúde. E todos nós estamos mais ou menos habituados a lidar com isso e preparados desde tenra idade para assistir a isso e temos esse conhecimento de quais é que podem ser as consequências. As consequências da cannabis são totalmente diferentes e não é claro para mim que toda a gente tenha exatamente consciência de quais é que elas são. Portanto, eu espero que haja uma grande campanha de sensibilização, até para combater alguma desinformação, eu já nem gosto desta palavra, mas é verdade, alguma desinformação que há para algumas pessoas que provavelmente pelo estigma e ao quererem acabar com esse estigma, acabam por ser assim uns profetas de que aquilo é bom para tudo e faz bem a tudo e é cura para tudo, e não é verdade. A verdade é que para algumas pessoas pode ser um ótimo ansiolítico ou apenas uma droga de recreação,
para outras pode ter efeitos extremamente nocivos, tanto no imediato, com surtos psicóticos, como a longo prazo também. Portanto, eu espero que exista essa sensibilização e essa informação. Obrigado, Carlota. Passar agora ao Emanuel. Tens estado a falar em último, portanto... Não faz mal, não faz mal. Eu não me queixo. Só para não repassares por cima. Não, tudo bem. Não, neste tema não tenho grande coisa a dizer, no sentido em que respeito à liberdade individual de cada um. Não sou nem nunca fui consumidor, mas percebo que bem trabalhada a lei e sobretudo bem aplicada, bem vigiada e bem informada, não me parece que faça mais mal do que outros opiáceos que para aí há, que também geram dependência, ou que o álcool. E temos que, eu penso, a meu ver, eu sei de algumas histórias que não correram bem, podia estar aqui a elencá-las, mas também sei de algumas histórias que não correram bem com o tabaco, com o álcool, com medicamentos para as dores, enfim. Portanto, não é por aí. Portanto, não é singularizando que se resolve o problema. Agora, não se pode e não se deve dar a sensação de que agora é free market e bora lá. Não é? Pronto. E é isto que eu tenho algum receio. Não é que aconteça isso em Portugal, mas que haja um bocadinho este tal nacional porreirismo de que a gente tem vindo a falar neste episódio. E de que forma, mas preciso de ver de que forma é que o governo vai atuar e as autoridades competentes vão atuar e de que maneira é que vão licenciar os produtos e como é que vão, portanto, rever as normas de segurança e, sobretudo, como é que vão fiscalizar. Porque senão torna-se só uma droga legal e que o Estado vende e ganha dinheiro. E não me parece que seja esse o objetivo da questão. Se vai ou não acontecer, penso que é mesmo uma questão de tempo, como a Carlota disse muito bem, e acho que, sinceramente, acho que já era sem tempo. É isto. Portanto, temos mesmo que avançar para podermos proteger. Obrigado, Emanuel. Parecia já quase um cartaz que poderíamos ver no centro de saúde sobre a informação à cannabis. Se o Ministério da Saúde me tiver a ouvir, contratem-me. Não há problema nenhum. Pronto, isso esperemos que sim. Depois ficam aqui alguns royalties para o gabinete de crise. Ora bem, eu já gravei na altura no podcast Conversa um episódio com o Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, que eles na altura também, isto foi em 2019, também eles já na altura tinham tentado apresentar uma proposta antes das eleições legislativas para se legalizar. E aquilo que eu disse e mantenho é que para mim esta questão da legalização tem que ser um género daquele pacote de medidas que com uma só medida fazemos logo 3.001 coisas de uma só vez. Ou seja, para mim o mais importante disto é que esta legalização da cannabis sirva para acabarmos com uma das fontes de financiamento de redes de tráfico. E de tráfico, estamos a falar de tudo. Tráfico de estupefacientes, estamos a falar de tráfico também de seres humanos, prostituição, portanto, tudo isso, tudo que interliga, tudo que sejam tentáculos que alimentem a criminalidade, portanto, gangues, criminalidade. Para mim, depois, também isto não pode ser à toa, não é? Porque bebemos um copo, fumarmos um cigarro, fumarmos uma cannabis, não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma cannabis, fumarmos uma cannabis tem um outro efeito neurológico que um cigarro não o tem. Portanto, obviamente que tudo faz mal, mas o meu ponto aqui é a questão da pessoa perder... É um psicotrópico. Exatamente, portanto a ideia da pessoa foi uma coisa que nós até no episódio dissemos, que é isto mesmo até no nível do Código Laboral, se calhar pode haver alguma implicação que isto não é, a pausa para a cannabis não é a mesma coisa que a pausa para o cigarro. Portanto, as coisas são, a pessoa não pode ir, por exemplo, um serralheiro, fumar uma e depois ir ali cortar, corre do risco de cortar o braço ou o que quer que seja. Ou seja, para mim tem que haver aqui uma série de questões sobre isto. Depois há aqui outro tópico que para mim tem que ser feito, que é a vigilância sobre se aquilo de facto é aquela matéria.
Porque, para mim, e é uma das coisas que nós temos muitas vezes a ocorrer em Lisboa, que é pessoal a pensar que compra uma coisa e afinal está a comprar louro prensado, por exemplo, ou pensa que está a snifar cocaína e está farinha branca de neve, não é? Portanto, as coisas são assim, ou fermento pavadeiro. Portanto, para mim tem que haver uma regulação disto, ou seja, também eu acho que sim, tem que ser legalizado, tem que ser, não que eu alguma vez tenha consumido ou tenha vontade de consumir no futuro. Tem algumas amizades que o consomem, mas também ficam na deles, eu fico na minha. Mas para mim as coisas têm que ser muito preto no branco, no sentido de realmente as coisas são assim, porque isto, volto a dizer, para mim isto tem que ser um pacote de 3001 em que com isto o Estado, e aqui tem que ser o Estado a certificar, porque enfim, não vamos ser liberais ao ponto de o dealer tem que passar um certificado de que aquilo é verdadeiro. Não pode ser assim, portanto tem que haver um complemento da ASAI, algo assim do género, que da mesma forma que certifica que aquela carne no talho é carne de porco ou é carne de vaca e portanto não é carne de cavalo, não é carne disto ou daquilo, portanto tem que haver algo que comprove que realmente aquilo é, um pouco como também acontece nos Estados Unidos da América, portanto que a cannabis medicinal tem que ser ao aviário, portanto recebe-se uma receita médica para isso também. Portanto, este é o meu ponto. José, como é que eram as coisas na Rússia, o leste, como é que... Bem, só vodka mesmo, não é? Isso, falar hoje na Rússia de legalizar o cannabis dá direito à prisão. A defesa de determinadas coisas na Rússia são, digamos, castigadas de forma muito dura, nomeadamente a propaganda de drogas, independentemente de que droga. Se pesadas, se leves, ali não há mas a mim, eu aqui acho que a questão do cannabis, exatamente como vocês todos sublinharam, tem que ser feito com muito cuidado e tomando medidas em vários setores. Porque no combate, por exemplo, ao tráfico de droga, eu quero lembrar que o tabaco vende-se legalmente, mas há contrabando de tabaco. Isto é o mundo nas que prisões temos. então Pronto. E eu tenho uma grande apreensão em relação a isto, porque eu tive gravíssimos problemas de saúde com o tabaco. Gravíssimos. Vocês não imaginam o que é perder meses e meses em hospitais. Só porque, pronto, mas a culpa é minha, não é do A, nem do B, nem do C, nem do E, que muita gente me preveniu. Milhares, o tabaco faz mal, pronto, mas eu não lhes dei ouvidos e paguei muito caro a fatura. E eu neste momento, quer dizer, mas não defendo a proibição do tabaco e da venda de tabaco, porque senão vamos alimentar o crime organizado. Nesse sentido, é melhor que as coisas se façam às claras, mas tem que ser feito com um controle muito rigoroso por parte das entidades médicas, das entidades de segurança alimentar e todas possíveis e imaginárias, nomeadamente também das entidades policiais, que devem fazer com que as leis que forem aprovadas sejam cumpridas e não sejam utilizadas para abrir novas portas. Atenção, é porque depois do cannabis alguém pode ter a ideia de então porque é que a gente não liberaliza mais isto e mais aquilo e mais aquele outro, e quer dizer, e vamos dando passos cada vez mais como que, digamos, isto não tem nada de mal, afinal
legalizamos o cannabis, porque é que a gente não vai legalizar outra coisinha mais forte e até mais barata, se calhar, ou mais... E isto aqui temos que ter muito cuidado. E claro que é fazer um trabalho enorme de informação, principalmente sobre a juventude. E há uma coisa aqui, é que as empresas, muitas empresas, vão ter que criar novos sistemas de controle dos empregados e funcionários. Porque se até agora, quer dizer, o motorista não era, digamos, controlado por fumar, mas apenas por beber, agora não é só a bebida, é a bebida e o cannabis. E isto é só motoristas, pilotos de avião, como o Cláudio disse muito bem, não é vou ali fora, mando um charro e depois volto para o avião para continuar o voo. Quer dizer, não é muito recomendável este tipo de... Ou seja, vai-se ter que criar todo um sistema de controlo. As pessoas que não pensem que a liberdade de fumar o charrinho vai ser uma liberdade total, porque não vai ser. E aí nós vamos entrar na mesma onda em que nós temos que, em relação ao cannabis, utilizar os mesmos meios em relação ao álcool. O Cláudio falou do torneiro mecânico ou de outras profissões perigosas, em que, se calhar, a empresa todos os dias de manhã vai ter que controlar esse tipo de situações. E como é que isso vai ser feito? Por isso, a lei tem que ser uma lei muito bem feita, muito bem discutida, muito bem levada à prática e depois muito bem controlada. Mas como eu sou um pessimista, fico por aqui. Obrigado, José Milhazes. Bem, isto pessimistas, todos nós temos um pouco. Emanuel, sei que tens mais uma pergunta para fazer ao José Milhazes. Sim, como temos um convidado muito especial, eu tomei a liberdade de escrever aqui uma pergunta bónus. Portanto, vamos à ronda bónus. Não tem nada a ver com cannabis, José. E peço desculpa de estar a ler, mas tem mesmo que ler. Portanto, certamente conhece, obviamente, a situação de Kaliningrado, não é? Sim. E a pergunta é, tendo em conta a importância estratégica que revela tanto Kaliningrado, e agora fazendo aqui um paralelo, que não tem muito paralelo, mas vamos fazer a situação da Crimeia, há alguma possibilidade de invasão do território lituano para que, por parte dos russos, para que tornem o território contíguo? Fariam isso ou não por ser a Lituânia um país da UE? Portanto, se isso seria possível de justificar. E tenho inside information de militares lituanos de que eles estão preparados para defender o país deles durante 6 horas. E depois acabou-se. Sim. Isso aí é uma questão que eu acho que nós devemos ter a cabeça fria a analisar questões desse tipo. Certo. Que é, nós estamos a falar de países da União Europeia e da NATO. E o Sr. Putin sabe que na NATO existe o parágrafo número 5 da Carta, que é um por todos, todos por um, que não havia em relação à Crimeia. Mas eu aqui chamaria a atenção, exatamente, para o principal, para o focar, que é a questão da desintegração da Jugoslávia, que eu acho que foi feita de forma errada, e a questão do Kosovo é um precedente muito mau. Claro que isto não explica a anexação da Crimeia, de forma nenhuma. Nem vai explicar, agora vamos supor que a NATO vai anexar Kaliningrado para não ter ali um enclave russo. Quer dizer, nós podemos estar aqui a noite inteira a desenhar cenários até dos mais tenebrosos. Quer dizer, e eu considero que a Rússia não irá dar
E esse passo seria um passo gravíssimo de ocupar países que neste momento já pertencem à União Europeia e à NATO. Em relação à Ucrânia, permitam-me que continue a ter dúvidas. Em relação à Bielorrússia, não tenho dúvidas nenhumas, a Rússia invade aquilo caso haja um menor problema. Agora, em relação às repúblicas do Báltico, isso, todos nós sabemos que os russos podem ocupar aquilo muito rapidamente, mas vamos lá ver uma coisa, o rapidamente é 6 horas, nós resistimos durante 6 horas, está bem, e depois das 6 horas não vai acontecer mais nada? Quer dizer, chega às 6 horas e diz, olha, como eu lembro-me, vocês não se lembram porque são muito novos, pá. O Raul Solnado tinha uma sátira fantástica daí a guerra, sim. Alô, é da guerra, a guerra já está aberta. Não, abre só às 10, pá, está bem, então eu vou bater à porta da guerra e tal. Exato. Quer dizer, as coisas não são assim. E mal seria se fossem. Quer dizer, eu acho que Putin não é... Quer dizer, ele é um autocrata, é um ditador, tem a mania que pode ameaçar e ameaça, porque ele tem armas capazes de ameaçar. Certo. Mas vamos lá ver uma coisa, quer dizer, se ele não tiver pena dele e do povo dele, poderá dar um passo desses, que eu acho que não vai dar. Sim. Porque aí teríamos, digamos, uma guerra mundial com consequências, digamos, absolutamente terríveis. Daí que eu não sou tão pessimista até chegar a esse ponto. Agora, em relação à Ucrânia e à Bielorrússia, aí é outra música. Certo. E à Geórgia também não está na NATO. E à Moldávia, idem, aspas, como se diz. Portanto, a NATO é um seguro de saúde. Espera, Cláudio, deixa-me fazer isto. Vou fazer uma inovação que é... Vou passar a palavra ao Cláudio. Força, Cláudio. Muito obrigado por este momento. Obrigado, Emanuel. Portanto, Manuel, José Milhazes, isto pertencer à NATO é um seguro de saúde. Mais do que pertencer à União Europeia. Quer dizer... Porque a NATO aciona os Estados Unidos da América, não é? Bem, tem essa questão, mas há outro caso que, como se costuma dizer, que consegue sair seco no meio dos pingos da chuva, que é o caso da Finlândia. A Finlândia não faz parte da NATO. E a Finlândia... Qual é o segredo da Finlândia? O segredo da Finlândia é que a Finlândia é uma espécie de montra das boas relações que poderão existir. Isso era feito na União Soviética. A União Soviética tinha relações muito especiais com a Finlândia, nomeadamente em termos económicos, por exemplo, mas havia linhas vermelhas. Uma delas era a Finlândia não entra na NATO. E até hoje os finlandeses não decidiram entrar na NATO, porque, e têm tirado proveito disso. Agora, claro que para aqueles povos, para os povos da antiga União Soviética, claro que a entrada para a NATO é uma espécie de garantia, porque, quer dizer, como é que eu ia dizer, só idiotas é que podem acreditar que se o Putin não quiser, não lhes põe a mão em cima, se puder. E eles aí sentem, mas há um sentimento também, não sei se lá os militares da Lituânia rebelaram o Emanuel, mas existe esse sentimento nesses povos do Báltico, que é o receio desses países poderem ser moeda de troca como já foram uma vez. Sim. Claramente.
Pois, também há essa sensação que eu acho que não deverá acontecer, mas sabem como é isto? Fazer profecias na política, e até em política internacional, é uma coisa muito ingrata. São demasiadas variáveis para termos em linha de conta, por isso é que eu apenas me dedico a fazer profecias nas eleições. Não me tenho sido mal. E portanto é muito por aí. Eu acho que aprendemos todos imenso neste episódio, e obrigado também, Manuel, por esta ronda bónus que fizeste aqui. Acho que também foi um dado importante, porque lá está, o Nuno Rogério de vez em quando fala-nos de várias coisas no leste-oeste, mas eu nunca ouvi a falar sobre isto, e portanto tudo aquilo que se torna ali a leste da Alemanha aos mídias portugueses já não interessa, e portanto existe a Europa, mas a Europa é assim um conceito muito abstrato e, enfim, o que é que isso é? Não é? A Europa tanto pode ser continente, quanto pode ser a União Europeia, quanto pode ser a zona euro, pode ser muita coisa, e enfim, a Carlota e o Manuel sabem isso desde a Academia Política também, onde falámos disso, o que é a Europa. Eu não sei se, Carlota, tens alguma pergunta bónus também queres lançar, ou algum segmento de última hora. E portanto, se assim não é, agradecer-te uma vez mais, José Milhazes, Obrigado. pela tua disponibilidade de estares aqui. Espero que tenhas gostado. Vamos fazer contas de também ter-te aqui numa próxima vez, assim que seja possível também. E portanto, a ti, desse lado que nos acompanhaste então neste Gabinete de Crise, foi um Gabinete de Crise tranquilo, no sentido de que não carregámos no botão, apesar de discordarmos uma coisa ali e outra, mas também não foi motivo suficiente para carregarmos no botão. Portanto, voltamos à confusão certamente no próximo episódio, talvez com os botões a carregar. Portanto, obrigado por estarem desse lado. Já sabes, não te esqueças de subscrever aqui o canal do YouTube do Gabinete de Crise, do Politank, de dar também as 5 estrelas na podcast, seguires no Spotify e seguires nas redes sociais, porque temos lá o Ministério da Verdade. Pois é, temos lá o Ministério da Verdade e temos a doença que se anda a contagiar, que se chama Presidente da Junta. Dá lá uma olhadela, vai da minha parte, que vais bem entregue e certamente vais gostar. Obrigado por estares daí, e já sabes, como nós gostamos de dizer, pensa muito e tem boas crises. Um abraço